Tá? Quais são as suas principais dores? O que ele precisa e o que ele anseia? Quais são os desejos desse cliente? Que redes sociais ele está que ele é mais aderente, que ele mais acessa? Né? Quanto Aí tempo a gente ele fica lá na telinha? Quanto tempo que ele fica lá na telinha? Como que a minha empresa pode ajudar esse cliente com as dores dele? Qual que é o nome, qual que é a idade? Esse é o basicão, né? Qual que é o nome, qual que é a idade, onde ele mora, onde ele trabalha. Você tem filho, você tem casa. Exato. Eu tenho uma cliente que ela é terapeuta, né? Ela falou assim, olha, meus maiores clientes são funcionários de bancos, né? Porque tem muito estresse, né? Então eles precisam de massagens, de tratamentos, né? A jornada do consumidor. Então, primeiro eu reconheço qual o problema do consumidor. Acho que aqui é a luz. Depois eu busco informações sobre esse cliente. Porque para eu abordar o cliente, eu preciso ter informações sobre ele, né? Não adianta eu ter um produto que eu acho que, gente, esse produto é maravilhoso. Eu saio oferecendo para todo mundo. Até para quem não está nem um pingo interessado nesse produto, né? Quantas vezes você já entrou numa loja e querem te empurrar uma coisa que você não estava procurando? 200 mil vezes. Avaliar as alternativas, né? Quais são as alternativas que eu tenho para solucionar as dores desse cliente? E aí, gente, vai uma dica. Não adianta mostrar um portfólio vastíssimo para o cliente, porque ele se perde, tá? A gente tem que ir afunilando, por isso que a gente tem que entender, né? E dar ali 2 ou 3 opções no máximo, tá? As mais adequadas para o que ele precisa, né? Não adianta eu chegar aqui e mostrar todo o portfólio do Sebrae para vocês, que nem eu sei tudo, né? E aí você fala, e agora? Por onde que eu começo? Né? Opa, o que mais? Decisão de compras, aí a gente já está no relacionamento mais adiantado com esse cliente, né? Ele já olhou meu portfólio, a gente já conversou e ele está já se decidindo a comprar. E é importante fazer avaliação após venda, né? Que às vezes a gente acha um pouco chato abordar o cliente, né? Mas é importante saber o que ele achou, se aquele produto, naquele momento, ele satisfez uma dúvida, uma necessidade momentânea. Não era bem aquilo que o cliente queria, mas ele acabou ficando o que ele precisava, né? Mas aí a gente corre atrás, né, para dar uma satisfação maior para esse cliente, tá bom? Esses são os 7 passos da venda. E aqui, impossível a gente aprofundar em tudo, mas é importante falar um pouco sobre cada uma delas, né? A abordagem, a sondagem, a demonstração. Então, a gente vai um pouquinho em cima de cada uma agora. Abordagem. A gente pode abordar um cliente como? Pelo LinkedIn, se eu for um negócio B2B, por exemplo. Tá? Quem tem LinkedIn aqui? Uau, maravilha! Maravilha! E quem explora bem o LinkedIn? Quem faz prospecção no LinkedIn? Aí você quer demais. Já virou, né? Eu tenho clientes que eu oriento, né? Quando tem serviços, B2B, eu oriento a fazer pelo LinkedIn, né, a prospecção. E, gente, dá muito certo. Porque vai muito no perfil mesmo, né? Você vai direto no decisor, né? Exatamente. Só que nessa abordagem, a gente tem que fazer ainda, durante a abordagem, a gente faz a sondagem, né? Eu não estou conseguindo passar. Falou para falar, não fala. Técnico. Eu acho que é a pecinha atrás do... Agora foi demais. Nossa Senhora, agora foi de uma vez. Então, abordagem, sondagem. Ele vai.
O que é a sondagem? É você fazer as perguntas certas, né? Mais vale uma boa pergunta do que uma resposta sem nenhuma análise, né? Então, pergunta para o cliente o que ele precisa, o que ele quer, qual que é a ideia, né? E muitas vezes, gente, quando o cliente fala, às vezes ele não sabe exatamente o que ele quer e o que ele precisa. Mas você pegando todas essas características, você vai conduzindo para o produto ideal para ele, tá? Serviço também é produto, tá, gente? Quando eu falo produto, serviço também é produto. A gente vai falar muito rápido, porque, assim, isso daqui eu tenho um curso de mais de 8 horas para a gente falar sobre as etapas da venda, tá? Fica à vontade. Oi? Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade, eu vou ficar aqui até amanhã cedo. Demonstração. Quando a gente vai demonstrar o nosso produto, gente, esse é o horário nobre, tá? É o horário, porque é muito difícil você conseguir a atenção do cliente, conseguir que ele te receba, né? Então, quando a gente faz a demonstração, se prepare, tá? Se prepare. Tenha uma apresentação, se for PowerPoint, se for necessário, né? Poucos slides, tá? Se for um produto, leve o produto, deixe o cliente experimentar o produto, tá? O que mais? Depois da demonstração, tcharam. Na demonstração, a gente tem essa metodologia, que acho que muitos de vocês já devem conhecer, que é a Benvaca, né? A gente não pode só estar preocupado com o benefício ou só com a característica, né? A gente tem que levar em consideração que o nosso produto tem benefícios, vantagens, também tem pontos fracos, né? Que se o cliente perguntar, você vai falar, tá? Não vai esconder, tá bom? Mas, lógico que você vai focar no benefício, tá? E nas características. O cliente que é mais visual, você talvez fale mais de característica. O cliente que for muito técnico, você também vai mais para a área técnica, tá? Se o cliente for um cliente mais sinestésico, tal, você vai direto na emoção. E vendas com emoção são vendas mais lucrativas. É aquele cliente que nem pede desconto. A argumentação, a gente falou, né? Lá no mito, é muito interessante quando o cliente vem com uma objeção, e aí a gente já está na ponta da língua. Às vezes você fala assim, puxa, eu ia falar. Mas se ele faz a objeção, fica muito mais interessante você vir com a tua argumentação. Mas tem que conhecer o produto, gente. Eu atendi uma senhora, ela falou assim, meu irmão vende piso. E ele falou para eu oferecer para os home centers, tal, porque eu tenho bastante contato com home center. Só que ela não se preparou. E aí o cliente fez 2, 3 perguntas. Você sabe qual é a procedência dessa madeira? É madeira certificada? Ela não sabia responder. Então, você pode ter um tesouro na mão, um produto excelente. Se você não for profundo conhecedor desse produto, você não vai ter argumento, tá? Então, assim, prepare-se para estar diante do cliente. Essa objeção é melhor quebrar antes, quando está fazendo a apresentação, ou esperar ele fazer a pergunta para quebrar a objeção? Então, aí a gente vai ter que ver como que vai desenrolar essa conversa, né? Se o cliente já fizer a objeção, você já tem a deixa para falar, tá? Esse momento a gente vai sentir no correr da carruagem. Não tem regra. Não tem regra. Porque às vezes o cliente já fala de cara. Então, de cara você já tem a oportunidade. O que mais? Contornar objeções, então é isso. Essa é uma das dicas para a gente contornar a objeção. A gente só vai conseguir contornar a objeção se a gente estiver preparado, né? Se a gente conhecer realmente. Outra coisa, conhecer as regras de venda, né? Qual é o preço para o atacado, qual é o preço para varejo, tá? Quais são as condições de entrega. Tudo isso influencia, tá? Entrega, gente, é um dos pontos que mais as empresas perdem cliente.
Às vezes tem um produto, um serviço fantástico, mas peca na entrega, tá? No prazo de entrega. Então, não dá para entregar em 5 dias, não fala que vai entregar em 5 dias. Se correr o mínimo risco de entregar em 5, fala que você vai entregar em 7. Faz o seguinte, aumenta o prazo. Aumenta o Se prazo. você aumentar o prazo de entrega, você entregar um pouquinho mais. Exato. Se você puder entregar antes, você contata o cliente também. Não faz surpresa não, porque pode ser um fator complicador para ele receber fora do prazo que você estipulou também. Mas é por aí. Principalmente em exportação, eu sempre dava um prazo mais elástico, né? Mais maior, porque quando chegava lá, eles às vezes falavam, nossa, chegou dentro do prazo que você tinha falado, né? Então, é melhor você dar um prazo um pouquinho maior e não frustrar a expectativa. Quem compra por internet, sabe, você compra hoje, você quer receber amanhã. A gente fica numa ansiedade, né, maluca para receber o que a gente comprou. Então, às vezes, não é nem que o cliente vai usar no dia seguinte, mas ele tem a expectativa de receber esse produto na data que você prometeu, tá? What else? As temidas objeções, né? Vou pensar a respeito e entre em contato. Gente, não deixa o cliente muito largado assim não, sabe? Fala para ele, olha, quando que a gente pode conversar novamente? Ah, eu vou conversar com o meu sócio, né? Ah, tá. Quando que a gente pode voltar a conversar? Já amarra um feedback, uma data, tá? Para você voltar a entrar em contato. Porque senão você vai achar que está incomodando o cliente. Não conheço, mas eu não conheço tua empresa, você está falando que teu produto é muito bom, mas eu não conheço tua empresa. Então, mostra lá algum cliente satisfeito, alguma situação que você resolveu, tá? É importante a gente pedir feedback de clientes satisfeitos, tá? Só compro com desconto. Talvez esse cliente não seja para você, tá? Gente, a gente demite cliente também, tá? Quando o cliente só pensa em desconto, ele não está vendo diferencial nenhum. Gostei da solução, mas vou deixar para um outro momento. O que está faltando para a gente fechar? Qual que é o senão? Qual é a dúvida? Qual que é a dúvida que está pairando ainda? Então, tenta sanar todas as dúvidas e não deixa esse cliente largado. Achei muito caro. Gente, preço é a maior desculpa que o cliente dá e a desculpa que o comprador, que o vendedor aceita por não ter feito a venda. Tá? Nem sempre é o preço. Às vezes, se você facilita no prazo de pagamento, o cliente acaba levando, tá? Sempre tem, assim, uma maneira da gente fazer um ganha-ganha aí e fechar essa venda. A não ser que esse cliente realmente está fazendo leilão, tá bom? Aí a gente também tem que saber qual é o nosso preço mínimo, para a gente não ter prejuízo, né, e não ficar com aquela sensação de que fez uma má venda. Tá? Então, para isso, a gente precisa saber muito bem os custos fixos, variáveis, e saber formar esse preço bem certinho. Tinha mais alguma coisa ali. Vamos ver se ele volta. Esse produto não é necessário. Aí a gente tem que sentir, né? Se a gente vai persistir ou se a gente vai insistir, tá? Então, se você vê que tem a mínima possibilidade de venda, se ele precisa desse produto, às vezes ele fala que não é necessário, mas ele precisa. Então, às vezes falta algum argumento aí a mais, ou realmente não vai sair negócio. Gente, não fazer negócio também é um resultado, tá? De repente é melhor não fazer do que perder dinheiro, e às vezes você está fazendo uma condição maravilhosa para o teu cliente, ele não vai reconhecer, e na próxima vai querer um desconto em cima daquilo ainda. Né? Às vezes você fez teu melhor preço. Quando a gente faz o melhor preço, a gente tem que falar, olha, esse é meu melhor preço, não consigo tirar mais nada daqui, tá?